cara simplesmente me fechou. Passou, bum. Eu falei, você acha que você fez certo? Fez, e daí? Eu falei, o quê? Eu peguei aquele homem e tirei lá de dentro. Aquela coisa do pensamento intrusivo, né? De você pensar e falar, opa, eu não sou assim. Pensamento intrusivo e negativo, né? Isso. Será que muito disso vem com a sabedoria também? De falar assim, opa, peraí, eu tenho que respirar antes de fazer qualquer coisa? Olha, eu posso dizer que quando eu era mais jovem, isso eu deixei para muitos pacientes, que eu tratava muitos pacientes que nem eu, né? Com transtorno de déficit de atenção. E a gente é impulsivo. E eu já fui muito impulsivo. Isso não é desculpa, tá, gente? Não, mas eu TDAH vou dizer... tem tratamento. Tem tratamento e a gente melhora. Inclusive tem um curso, você vai clicar no link aqui embaixo pra você saber um pouco mais sobre TDAH. Pois é, que tá ali tudo que a gente foi angariando esses anos todos, dividir isso. E eu me lembro que teve uma época que eu falei, como é que eu vou fazer para não agir impulsivamente? E eu comecei a fazer uma tática, que era a tática de qualquer lugar, numa reunião, a pessoa podia falar a maior besteira que fosse e falar a maior barbaridade para mim. Se viesse uma sensação de raiva, eu falava, só um instantinho que eu tô morrendo de vontade de ir ao banheiro, tenho que fazer um xixi, rapidinho eu volto. Isso foi tão mágico, ensinei isso para vários pacientes. Meu Deus, você vai no banheiro a cada 4 vezes por uma reunião, agora eu já sei que você quer mandar todo mundo pra casa do caixa-prego. Mas o que acontece? Primeiro, na hora que alguém te faz algo que te provoca uma raiva instintiva, ou um projeto de raiva, o cérebro como um todo descarrega noradrenalina, que vai acionar a adrenalina no corpo, tá? O coração começa a bater um pouquinho mais, a respiração fica mais curta. Se você pensar que isso faz com que, se eu for fazer xixi, eu diminua a quantidade de noradrenalina e adrenalina rodando... Caramba, isso é pura sabedoria. Na periferia, no meu sangue, eu vou diminuir o efeito dessa descarga. Por isso que eu tô sempre bebendo água. Para ter sempre xixi, para modular essa quantidade de adrenalina. Então nem sempre é desculpa, é porque realmente porque faz bem de saudável. qualquer maneira. Faz bem pro coração, faz bem pro seu nervoso, faz bem. Água faz bem. Então, na hora que você vai ao banheiro e já estando durante a reunião tomando sua aguinha, você já está deixando ali uma parte da adrenalina que pode estar te tornando impulso e não tendo a reflexão. Entendi. Então, eu tiro o excesso da adrenalina, aciono meu lobo frontal, dou uma respirada funda, aquela respirada de oxigenação, porque aí eu melhoro. Nossa, meu mas lobo é muita frontal. informação. Não, mas é muito rápido. Mas o TDAH consegue fazer isso? Consegue. Aí eu respiro, tô lá fazendo meu xixi, fico pensando, vamos lá. Fulano disse isso, tá. Vamos ouvir mais um pouquinho? Antes de eu mandar ele catar coquinho. Não, nunca tive esse problema, assim, aí você vai vendo, não, vamos esperar. Você já monta um raciocínio do que você quer, do que você tá ali. E é simples, se de todo o que você deseja, o que você acredita, não é possível realizar naquela reunião, você não faz parte daquele projeto. Caramba, que legal. É muito mais simples. Como que você começou a pensar nisso? Porque isso é uma coisa muito... Porque assim, tive momentos de impulsividade na minha vida que não foram bons, que não me trouxeram nada positivo. Então eu falei, peraí, gente, eu sou um ser pensante. Aqui não é super pop, mas dá uma palhinha. Como é que você já fez assim? Só pra saber esse momento difuso. Porque eu vou dar desculpa depois. Até a doutora que uma vez, ela fez isso, eu também. Sim, eu com 22 anos, sei lá. Não me lembro exatamente o ano. Eu estava saindo de um plantão no IPUB, no Instituto de Psiquiatria da Federal, onde eu fazia residência. E eu morava no bairro Peixoto, que é um bairro dentro de Copacabana. Aí eu estava na Toneleiros, indo assim, dando carona para um amigo muito querido. E eu falei, dorme lá em casa. Você quer ir? Vou dormir mesmo, porque ele morava em Santa Teresa, estava chovendo. Aí eu estava ali na Toneleiros, que é uma rua, uma das principais de Copacabana, por dentro. Ela é aquela paralela, assim. Nossa Senhora de Copacabana, Figueiredo, Nossa Senhora de Copacabana, Toneleiros. Atlântica, Nossa Senhora de Copacabana, Toneleiros. As outras são transversais. Aí eu dei seta para entrar para onde eu tinha que entrar, para ir Aqui no Rio não pode dar seta. Pro meu bairro Peixoto, mas eu sempre fui certinha Aprendi com da isso. pior forma. Dei a seta, eu estava na direita, o ônibus estava na esquerda e eu ia para a direita. O cara simplesmente me fechou, passou, bum.
e arranhou meu carro na frente. E parou o trânsito. De cara, eu me lembro que esse amigo falou assim, calma. Calma, Biazinha. Ele já te conhecia. Calma. Olha o tamanho do ônibus, olha o tamanho. Eu tinha um chevetinho branco, eu me lembro. Eu saí daquele carro, aquele dia, eu já tinha feito tanta coisa aquele dia. Sabe quando você tá cansada? Eu falei, eu quero chegar em casa, tomar um banho, quero tomar um banho, descansar, quero a paz. Aí eu só sei que eu saí do carro, eu olhei pra ele, eu falei, você acha isso legal que você fez comigo? Fui pra escadinha do ônibus. Que você dava... pequenininha. Isso. Eu falei, você acha que você fez certo? Fez, e daí? Eu falei, o quê? Eu não sei. Eu fiquei cega. Eu subi no ônibus, peguei ele pela blusão, era um blusão branco que eles usavam, né? Eu peguei aquele homem e tirei lá de dentro. Sem perguntar como, não sei. Eu que vou dirigir o seu ônibus agora, porque você não sabe dirigir. Eu não ia, mas eu falava assim, você vai me pedir desculpa. E meu amigo assim, pelo amor de Deus. E meu amor falou, olha, o trânsito tá parado. O barraco se deu de Ipanema. Eu só sei que o cara chegou, ele não esperava. Ninguém esperava. Eu não esperava nem ter aquela força que se mostrou. Eu peguei o cara. Aí chegou uma hora que o meu amigo chegou, peraí, olha só, a gente veio do plantão, a gente tá cansado dele. Não, tá bom, eu também não tô legal. Vacilei, foi mal. Não tive um bom dia. Aí eu só sei que foi, e eu fui pro carro, e eu ainda tava, sabe? Eu ainda não tinha me convencido. Aí esse meu amigo, vamos tomar uma água. Vamos pra casa. Você me tirou de lá, eu tava querendo estar lá, moço. Vamos pra casa. E eu sei que depois eu falei assim, pô, Dari, obrigada. Se eu tivesse sozinha ali hoje... Eu não sei o que tinha acontecido. Tinha até um batalhão perto ali. Eu não sei o que tinha acontecido. Era inútil, né? Porque, assim, o cara também deve ser um saco ser motorista de ônibus. O calor do Rio de Janeiro. Gente reclamando. O tempo todo. Aí eu só sei que eu parei e falei assim, cara, não quero mais isso pra mim. E aí eu vi que se eu pudesse pensar, e naquele momento, quem foi o meu grilo falante foi o Dario. Lindamente o Dario. Calma. Aí eu falei, e se eu criar o grilo falante? Porque aí eu vou resolver o caso da minha impulsividade sem necessariamente precisar de alguém para isso. Caramba, que legal. Olha como aqui a dificuldade, né, molda a gente. Sim, eu digo que as melhores transformações acontecem quando a necessidade se faz. A humanidade não seria nada sem desafio. Nada. Caramba, que legal. Uma vacina surgiu na Covid por necessidade. Você acha que surgiria essa vacina se fosse uma coisa endêmica, não epidêmica? Endêmica é aquela coisa que está ali. Para surgir uma vacina de uma coisa endêmica, leva-se anos, 20 anos, 30 anos. Por quê? Porque é uma coisa que está localizada, o mercado não é tão grande. Quando surgiu as mortes no Covid acelerando. Eles tinham que fazer alguma coisa. E foi aí que... Por que se fez? Foi um que descobriu? Não. Foram todos os cientistas que se botaram. Olha, eu descobri isso. Isso leva a humanidade a colaboração. Como é que a gente ganhou dos Neandertais? Não foi na força, porque Bia e o motorista do ônibus, o motorista ganharia dela. Com certeza. Mas ela foi muito boa. Ele foi generoso, esse motorista. Foi muito generoso.